Antes de qualquer profecia, antes de qualquer cidade ameaçada, havia um homem tentando fugir do próprio chamado. E tudo começou naquela noite em que o mar rugia como se quisesse engolir o mundo. As ondas subiam como muralhas, o navio rangia como se estivesse prestes a se partir, e os marinheiros gritavam em desespero enquanto lançavam suas esperanças ao vento. No meio daquele caos, Jonas, um profeta que deveria ser a voz de Deus, se tornava agora o centro de uma tempestade que ele mesmo provocara. Você já imaginou o que passa pela mente de alguém que sabe que o desastre ao redor é consequência direta da própria desobediência? A culpa pesa mais que a água que invade o convés. A consciência fala mais alto que o trovão. E quando Jonas percebe que não há mais para onde correr, ele faz a escolha impensável: entregar-se ao mar furioso. O impacto da água gelada, o som do navio se afastando, o silêncio que surge quando o corpo afunda. E então, o impossível. No escuro profundo, onde não existe luz nem certeza, Jonas ora. Não há palavras bonitas, não há discurso elaborado, apenas um homem encurralado entre a morte e a misericórdia, pedindo socorro daquele a quem tentou evitar. Mas como alguém chega a esse ponto? Como um profeta, escolhido e enviado, decide correr na direção oposta ao que Deus ordenou? Essa resposta começa muito antes da tempestade. Muito antes do mar se revoltar, antes do navio balançar como folha ao vento, havia uma ordem simples, direta e inegociável. Jonas, levanta-te e vai a Nínive. Uma cidade gigantesca, influente e profundamente corrompida. Nínive era famosa por sua violência, sua idolatria e sua arrogância. Não era exatamente o destino preferido de um profeta. Talvez por medo, talvez por indignação, ou talvez por não entender os planos de Deus. Jonas simplesmente não aceitou. E então começou sua fuga silenciosa, mas determinada. Jonas desceu até Jope, encontrou um navio que seguia para Tarsis, o extremo oposto de sua missão, e embarcou. Era como se ele dissesse: se Deus quer que eu vá para leste, eu vou para o oeste, o mais longe possível. Mas fugir de Deus nunca é apenas mudar de cidade. É carregar um peso invisível, uma inquietação que cresce a cada passo. E enquanto o navio se afastava da costa, Jonas talvez acreditasse que estava ganhando distância. Mas na verdade, estava caminhando rumo a uma tempestade que mudaria sua vida para sempre. No fundo, Jonas sabia: ninguém escapa de um chamado divino. A desobediência sempre nos alcança. Às vezes no silêncio da consciência, às vezes no rugido de uma tempestade. E foi exatamente isso que aconteceu. O céu fechou, o vento mudou, o mar se ergueu, e aquele profeta fugitivo estava prestes a enfrentar o Deus que tentava evitar. O navio avançava pesado, lutando contra ondas que pareciam erguer muralhas de água ao seu redor. Os marinheiros, homens acostumados ao mar, calejados pela vida, tremiam diante daquela força descomunal. Cada um clamava ao seu próprio Deus, jogando cargas ao mar na esperança de aliviar o peso. Mas nada adiantava. Era como se a tempestade tivesse um alvo, e ela sabia exatamente onde acertar. Jonas, enquanto isso, dormia no porão. Um sono profundo, quase estranho. O tipo de descanso que não vem da paz, mas do cansaço de quem tenta fugir de si mesmo. O capitão o acordou desesperado, exigindo que clamasse ao seu Deus. Era irônico. Os marinheiros pagãos suplicavam ao céu, enquanto o profeta permanecia em silêncio. Quando lançaram sortes para descobrir quem era o responsável por aquela calamidade, o resultado caiu sobre Jonas. O momento ficou pesado, tenso. Todos olharam para ele, esperando uma explicação. E Jonas confessou: eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, e estou fugindo dele. A verdade caiu como um trovão. A tempestade não era natural, não era coincidência, era resposta. E aqui surge uma pergunta que mexe com qualquer um.
Quantas tempestades da nossa vida seriam diferentes se encarássemos aquilo que estamos evitando? A revelação transformou o medo dos marinheiros em respeito. Eles queriam viver e sabiam que a decisão sobre o futuro daquele navio dependia da escolha mais difícil. Jonas sabia o que precisava fazer. O vento rugia cada vez mais forte, e o navio, já quase sem forças, parecia implorar por misericórdia. No rosto dos marinheiros havia medo, mas também uma enorme resistência em fazer aquilo que Jonas sugeriu. Ele, com voz firme e olhar pesado, disse a frase que definiu aquele momento: "Lançai-me ao mar, e o mar se aquietará." Era simples, era lógico, era doloroso. Como jogar alguém nas profundezas escuras do oceano? Como entregar uma vida ao desconhecido? Os marinheiros tentaram remar com todas as forças para voltar à terra, mas o mar se tornou ainda mais violento, como se quisesse deixar claro que não havia outro caminho. Não havia negociação com o chamado de Deus. E então, com o coração apertado, eles oraram ao Senhor pedindo que não fossem culpados por derramar sangue inocente. Aquelas palavras pairaram no ar como um testemunho. Mesmo sem conhecer plenamente o Deus de Jonas, eles o respeitaram. Jonas foi levantado e lançado às águas. O barulho do impacto misturou-se ao estrondo da tempestade, mas algo extraordinário aconteceu. O mar, antes furioso, se acalmou imediatamente. A turbulência deu lugar a um silêncio pesado, quase sagrado. Os marinheiros ficaram maravilhados. Temor, alívio e reverência se misturaram. E naquele instante, Jonas afundava. Como quem descia não apenas nas águas, mas em seu próprio confronto com Deus. No profundo, onde a luz não chega, onde o corpo pesa e o ar falta, algo inesperado o aguardava, algo preparado pelo próprio Criador. A escuridão o envolveu como um manto vivo. Não havia horizonte, não havia chão, não havia direção. Jonas não sabia onde estava. Apenas sentia o ambiente úmido, pesado, pulsando como se tivesse vida própria. O profeta havia caído nas profundezas, mas antes que seu corpo fosse reclamado pelo oceano, algo gigantesco o engoliu. A Bíblia diz simplesmente: Deus preparou um grande peixe. Não foi acaso, não foi azar, foi propósito. Dentro daquele lugar apertado, onde cada movimento ecoava, Jonas sentiu a distância entre ele e Deus, e ao mesmo tempo, a proximidade daquele que o disciplinava com misericórdia. O ventre do peixe se tornou uma espécie de câmara de reflexão, um espaço de confronto interior. Ali, no limite da vida, Jonas começou a orar, não com palavras de fuga, mas com palavras de quebrantamento. Ele lembrou dos templos, dos cânticos, dos sacrifícios. Lembrou da graça que tantas vezes anunciara aos outros, mas que agora precisava para si mesmo. Sua oração era sincera, profunda, cheia de desespero e esperança ao mesmo tempo. Dentro daquele silêncio úmido, Jonas reconheceu: não havia para onde fugir do amor de Deus, nem mesmo no fundo do mar. 3 dias e 3 noites se passaram. Tempo suficiente para transformar medo em arrependimento e silêncio em clamor. E quando o momento chegou, o peixe obedeceu. Jonas foi vomitado na praia, vivo, ferido, exausto, mas diferente. Sua missão ainda não tinha acabado. Na verdade, estava prestes a começar de verdade. Jonas estava na praia, coberto de marcas, o cheiro do mar ainda impregnado na pele e o peso dos 3 dias no ventre do peixe ainda vivo em sua memória. A areia sob seus pés era um lembrete silencioso de que ele estava vivo e de que Deus ainda não havia desistido dele. Foi ali, entre a fragilidade e o renascimento, que a palavra do Senhor veio pela 2ª vez. Levanta-te, vai a Nínive. A mesma ordem, o mesmo chamado, mas agora um Jonas completamente diferente. Não havia desta vez tentativa de fuga, nem desculpas, nem rota alternativa. Havia temor, havia reverência,
Havia cicatrizes que falavam mais alto do que qualquer resistência. Jonas se levantou e começou sua jornada rumo à cidade que havia tentado evitar a todo custo. A estrada até Nínive parecia mais longa que antes. Cada passo carregava o peso da responsabilidade e a memória do abismo que quase o engoliu. Era como se Deus estivesse mostrando que recomeços existem, mas não anulam o propósito. Nínive era imensa, grandiosa, cheia de movimento e ruído. Uma cidade que impressionava e intimidava ao mesmo tempo. Ao vê-la, Jonas sentiu a mistura de medo e obediência se entrelaçar em seu peito. Agora ele sabia: quando Deus chama, é impossível ignorar para sempre. E aqui surge uma provocação inevitável. Quantas vezes Deus precisa repetir algo até que finalmente obedecemos? Jonas ao menos aprendeu, mesmo tarde, que a segunda chance é prova de graça, não de fraqueza divina. Nínive o esperava, e sua mensagem seria mais poderosa do que ele imaginava. Jonas entrou em Nínive como quem carrega fogo nas palavras e peso nos ombros. A cidade era gigantesca. Levaria 3 dias para atravessá-la, mas bastou um dia para que sua mensagem começasse a ecoar como um trovão entre as ruas movimentadas. Sua pregação era direta, curta e cortante como lâmina. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Não havia floreios, não havia explicações longas. Era juízo puro e simples. Mas havia algo além das palavras. Havia autoridade. A marca de quem tinha sido quebrado, restaurado e reenviado. Cada olhar que cruzava com o de Jonas parecia perceber algo diferente. O profeta não falava de um Deus distante, falava de um Deus que ele próprio tinha enfrentado no fundo do mar. A notícia correu rápido. Como um incêndio invisível, passou de casa em casa, de rua em rua, até alcançar todas as camadas da sociedade. As pessoas começaram a murmurar, a questionar, a temer. Era como se a cidade inteira tivesse parado para respirar, tentando entender se aquela mensagem era apenas um aviso ou uma sentença inevitável. E para a surpresa de Jonas, e talvez para a surpresa de qualquer um, o coração do povo começou a mudar. Homens e mulheres deixaram seus afazeres. Comerciantes fecharam suas lojas. Até os mais orgulhosos se calaram, presos por um temor que não vinha de ameaças humanas, mas da consciência despertada. Jonas via aquilo acontecer diante de seus olhos. Uma cidade famosa por sua violência, agora sendo atingida por convicção e arrependimento. E o que viria depois, ninguém poderia imaginar. A mensagem de Jonas atravessou a cidade como uma flecha certeira. Não demorou para chegar aos ouvidos do rei de Nínive. Um homem acostumado a comandar exércitos, ditar leis e exercer poder absoluto. Mas ao ouvir o anúncio do profeta, algo inesperado aconteceu. Ele se levantou do trono, tirou suas vestes reais e se cobriu de pano de saco. A autoridade máxima da cidade estava agora prostrada como um homem comum diante de um juízo que sabia ser real. O rei decretou um jejum para todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, até mesmo os animais foram privados de alimento. A ordem era clara: clamar intensamente a Deus, abandonar a violência, deixar os caminhos perversos. Nínive, conhecida como um dos centros mais cruéis de sua época, agora reverberava sons de arrependimento, choros, orações, silêncio quebrantado. Ruas antes marcadas pela brutalidade, agora testemunhavam transformação. Jonas observava tudo com espanto. Aquela resposta não era apenas incomum, era histórica. A cidade inteira parou, a cidade inteira se dobrou. E então veio a pergunta decisiva, pronunciada pelo próprio rei. Quem sabe Deus não se voltará e desistirá do furor da sua ira? E Deus viu. Não apenas ouviu palavras, ele viu mudança. Viu corações rendidos, atitudes transformadas, orgulho sendo deixado para trás como pó. E quando Deus viu o arrependimento da cidade, ele decidiu poupar Nínive. Juízo deu lugar à misericórdia, sentença,
deu lugar à graça. Mas essa decisão divina, tão cheia de amor, despertaria algo inesperado no coração do próprio Jonas. Quando a notícia se espalhou, Deus poupou Nínive. A cidade explodiu em alívio. Homens e mulheres voltaram às suas rotinas, agradecidos por ainda estarem vivos. Mas longe dali, do lado de fora dos muros, havia um homem que não comemorou. Pelo contrário, a misericórdia divina despertou nele uma indignação profunda. Jonas ficou irado. Ele orou, mas não como antes. Não era uma oração de arrependimento. Era uma oração de protesto. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Eu sabia que és misericordioso, tardio em irar-se. Por isso fugi para Tarsis. As palavras revelavam seu coração exposto. Jonas não estava apenas frustrado com o plano de Deus. Estava inconformado com o fato de que o perdão alcançara aqueles que ele julgava indignos. Para tentar entender o que aconteceria, Jonas saiu da cidade e construiu um abrigo improvisado. Sentou-se ali, olhando para Nínive como quem espera que algo ainda aconteça. E foi nesse momento que Deus preparou uma planta que cresceu rapidamente, dando sombra ao profeta. Jonas se alegrou com ela, talvez pela primeira vez em toda a história. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme para destruir a planta. O sol queimou forte e Jonas novamente implorou pela morte. Então Deus falou: "Você tem compaixão de uma planta que não cultivou. E eu não teria compaixão de Nínive, com mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda?" A pergunta ressoou no ar como um espelho virado para Jonas. E para nós? E aqui fica o gancho. Será que às vezes não reagimos como Jonas, preferindo justiça para os outros e misericórdia apenas quando nos convém? A pergunta de Deus ficou suspensa no ar, como uma última cena que não precisa de trilha sonora para ser devastadora. Jonas permaneceu ali, olhando para a cidade que ele não queria salvar, mas que Deus escolheu perdoar. Não sabemos sua resposta. A Bíblia termina sem revelar se Jonas finalmente entendeu, e talvez esse silêncio seja a parte mais profunda da história. Porque a questão não era apenas sobre Nínive, era sobre o coração humano, sobre como até aqueles que servem a Deus podem carregar dureza, orgulho, seletividade no amor. Jonas pregou à cidade, mas Deus pregou ao profeta. Jonas anunciou juízo, mas Deus revelou graça. E no fim, a maior transformação que precisava acontecer era dentro de Jonas. A planta que nasceu e morreu em um dia, o sol escaldante, o vento quente, tudo foi parte de uma lição divina, escrita não em tábuas, mas na experiência. Deus não estava apenas salvando uma cidade. Estava revelando que sua misericórdia sempre vai além do que consideramos justo. É um amor que surpreende, confronta e desmonta nossas certezas. E talvez seja por isso que a história termina aberta. Porque cada geração, cada ouvinte, cada pessoa que assiste precisa responder. O que fazemos quando Deus é mais misericordioso do que esperamos? Como reagimos quando Ele perdoa aqueles que achamos imperdoáveis? Será que, como Jonas, às vezes não precisamos de um encontro profundo com a compaixão divina? A história de Jonas ecoa até hoje. Não apenas como um relato antigo, mas como um espelho. Deus continua chamando, corrigindo, restaurando e nos ensinando que sua graça é maior que nossas limitações.